Bom dia, galerinha do quarto ano, tudo certo com vocês? Pessoal, hoje nós teremos nossa aula de História, tá bom? Nós vamos trabalhar com a apostila da página 148 até a página 151. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura. Página 148 diz assim: um futuro desconhecido. Após serem capturados na África e vendidos aos comerciantes europeus, os africanos escravizados eram transportados para a América em navios. Essas embarcações ficaram conhecidas como navios negreiros. Arrancados de suas terras, separados de seus familiares e amigos, os escravizados partiam para um mundo desconhecido, sem saber sobre o destino que os aguardava nos diferentes pontos de chegada, como o Brasil. Mas o que levou os africanos e europeus a negociar pessoas escravizadas? O fato é que a compra e venda de africanos escravizados se mostrou um negócio altamente lucrativo para os europeus, principalmente para os portugueses. O comércio de escravizados mobilizava ganhos financeiros para muitas pessoas, entre elas os comerciantes de escravizados da própria África. Os comerciantes europeus e depois também os comerciantes do Brasil, que compravam essas pessoas e transportavam para a América e revendiam para grandes proprietários de terra, a coroa portuguesa também lucrava muito com os impostos sobre todas essas transações. Vale lembrar que a escravidão de indígenas permaneceu por séculos, existindo ao mesmo tempo com a africana. Tá? Árvore do esquecimento. Gente, essa árvore do esquecimento aqui, olha, ela trata de uma história passada de geração a geração em alguns lugares da África. De acordo com essa história, nos portos às margens do Oceano Atlântico, bem no lugar onde diferentes povos eram comercializados, as pessoas escravizadas eram obrigadas a dar de 7 a 10 voltas ao redor dessa árvore, da esquerda para a direita. Por quê? Porque, de acordo com o que pensavam naquela época, ao fazer isso, as pessoas escravizadas esqueceriam de todo o seu passado, dos seus costumes, de suas tradições, crenças e valores, podendo assim seguir para um futuro desconhecido. Ok? Então, pessoal, próxima página. Africanos do passado e suas origens, tá? Então, para iniciar essa aula aqui, essa atividade da página 149, vocês vão precisar usar o caderninho de história, tá? E vocês vão fazer como se fosse uma entrevista com alguém que esteja na sua casa, ou papai, ou mamãe, ou avó, tá bom? Então, vocês vão começar conversando com uma pessoa e perguntando se ela sabe algo sobre a África, tá? Principalmente sobre os africanos escravizados aqui no Brasil. Aí ali na letra A, B e C da questão número 1 ali, vocês vão estar conversando e coletando os dados dessa entrevista, tá bom? Questão de número 2 ali, para a gente fazer a leitura no texto que diz assim: por que sabemos tão pouco sobre os africanos? Em geral, ainda nos dias de hoje, pouco sabemos sobre os diferentes povos africanos que viviam na África antes de serem escravizados e trazidos para o Brasil. E por que será que isso acontece? Você já parou para pensar a respeito? Bem, parte disso ocorre porque durante os séculos em que foram submetidos à escravidão, foi criada e divulgada uma visão negativa sobre os africanos. Assim, apesar de inúmeras contribuições africanas à nossa cultura, a maioria dos brasileiros pouco sabe a respeito desses povos, ok? Página 150 agora, gente. Diferentes regiões, diferentes povos. Assim como ocorre nos dias de hoje, quando os portugueses e outros europeus intensificaram os contatos e as relações comerciais com os povos africanos, havia diferentes povos e culturas naquele continente. Eles falavam línguas diferentes, praticavam atividades econômicas distintas e se organizavam socialmente de um modo bem variado. Vestiam-se de modos diversos e etc. Os reinos de Gana e Mali, por exemplo, eram riquíssimos em ouro.
Os povos desses reinos dominavam as técnicas de mineração e vendiam metal para comerciantes que atravessavam o deserto do Saara. Esse ouro foi durante muito tempo usado por árabes e europeus para confeccionar suas moedas. Já os tuaregues eram povos do deserto que conheciam todos os caminhos do Saara e faziam a ponte entre o norte e o sul do continente, transportando e comercializando diversos produtos, entre eles o ouro, o sal, o marfim e tecidos. Eles eram nômades, quer dizer, não tinham residência fixa e montavam acampamentos nas áreas férteis do deserto, os oásis. Para fazer negócios com os tuaregues, os vilarejos próximos ao deserto formavam-se importantes cidades que se tornaram centros comerciais ali naquele local, como Tombouctou, que existe até hoje. Aldeias de povos, pastores e agricultores normalmente se organizavam próximo aos centros comerciais, abastecendo-as de alimento. Página seguinte, página 151. Em 1580 e 1690, aproximadamente, o comércio de africanos escravizados enviados da África para o Brasil concentrava-se nos portos de Luanda, Benguela e Cabinda. A partir de 1690 até cerca de 1850, outros portos ganharam importância. Na costa da mina havia os portos de Ajuda e Lagos. De lá vinha a maior parte dos escravizados, em sua maioria sudaneses. Eles eram trazidos para os portos de cidades como Salvador e Maranhão, e destes para áreas do atual Nordeste, onde se desenvolvia a produção de cana-de-açúcar. Do porto de Angola eram levados os escravizados que seriam vendidos principalmente para as áreas que hoje correspondem à atual região sudeste. A maior parte dessas pessoas era de origem bantus. Bantus e sudaneses, porém, não são nomes de povos. Esses termos dizem respeito a uma enorme variedade de grupos que falavam línguas parecidas, tá bom? Pessoal, vou ler só até aí com vocês para me explicar um pouquinho sobre os bantus, tá? Os bantus e os sudaneses. Então, os estudiosos afirmam que os bantus, eles eram como se fosse um tronco linguístico, tá? Então, esse povo, ele tinha uma linguagem própria e a partir dessa linguagem deles, diversas outras foram se formando ali na África. Então, eles eram um grupo muito numeroso, eram um povo muito grande, que a partir daquela linguagem banto ali, foram se criando várias outras linguagens e deu origem a esse número grande de pessoas falando uma linguagem parecida. Já os sudaneses, pessoal, eles eram um grupo menor, tá? E a partir dessa variação linguística deles, eles foram divididos em apenas 3 subgrupos, tá? E entre eles, os iorubás, que nós ainda vamos ver aqui na apostila, tá bom? Então, sudaneses e bantus é um termo que dizem respeito a uma variedade linguística, tá? São diversos povos, não é o nome de um só povo, ok? Alguns exemplos de culturas de bantus são os ovimbundos, os dembos, os ambundos, os imbangalas, os quiocos, os lubas, os iundas, os congos e os tios. Nossa, são vários nomes diferentes ali, né? Já entre os sudaneses, estão os povos como os mandingas, auças, fulanes, os fones e principalmente os iorubás, tá bom? Atividades, pessoal. Quais eram os povos que dominavam os caminhos do deserto do Saara? Quais eram as atividades praticadas por eles? Então, vocês vão retomar a leitura, tá? Bem pausadamente, se atentem para todos os detalhes e vão responder os exercícios. Número 2. Cite 4 povos africanos que foram escravizados e trazidos para o Brasil durante o período em que essas terras pertenciam a Portugal, tá bom? Então, gente, são somente esses 2 exercícios aqui na página 151.
tá? E a entrevista que vocês devem realizar com alguém que estiver aí em casa com vocês, tá? Gente, é uma aula bem breve, com bastante leitura, um conhecimento muito rico, então retomem a leitura antes de fazer os exercícios, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem é só chamar a prof lá na agendinha eletrônica. Beijinhos e até a próxima aula!